Ó, pelo que eu apurei, tá? E é uma apuração com pessoas sérias, né? Principalmente o Jorge Nicola, meu querido amigo, parceiro do nosso canal também. Vojvoda, Odair Helma e Thiago Nunes são os cotados para assumir o Vasco no ano que vem. E eu acho que é nessa ordem exatamente, tá? Vojvoda, Odair Helma e Thiago Nunes. O principal foco seria o Vojvoda. Não vai ser fácil nem tirá-lo do Fortaleza. Além disso, tem uma disputa muito grande. Odair Helma, ele não pensa em voltar para o Brasil. Ele está na Arábia, se eu não me engano, estudando. Está estudando. Ele disse que a ideia dele é ficar por lá. E o Thiago Nunes também é um cara que já foi especulado no Vasco até antes do Jorginho, né? Acabou não vindo. E aí eu quero saber de vocês aí, Edmundo e Edu, o que vocês acham, cara? Gostam dos três nomes? Tem algum preferido ou não, Edmundo? Pelo trabalho recente, é claro que o Vojvoda, para mim, seria fantástico. E acho que a concorrência ela existe, mas a gente tem que falar assim do Corinthians, né? O Corinthians parece que foi o primeiro time a cogitar a possibilidade de contratar o Vojvoda. Lá, ele chega num time pronto, em um time, como é que eu vou dizer, com uma idade avançada. Talvez a metodologia dele tivesse um pouco mais de dificuldade de ser implantada. Acho que no Vasco, o clube, a diretoria, a imprensa, no modo geral, teria, embora seja um gigante, que a exposição dele seria muito maior do que a que ele tem hoje, teria um pouco mais de paciência, de tempo para ele implementar o seu trabalho. O Odair Helma deixou uma impressão muito positiva, né? Depois do bom trabalho no Internacional, o ótimo trabalho no Fluminense. Vamos ver como é que ele volta, porque não é só atleta que, quando joga na China ou na Arábia, volta num ritmo diferente. O futebol nesses países são quase que amador. O Thiago Nunes, ao contrário, é uma ascensão meteórica e vem em queda livre, né? Com trabalhos ruins, e aí Corinthians, Grêmio, Ceará, enfim. Provavelmente aí não deve ser essa ordem, devem ter outros times no meio do caminho, mas me lembro da queda muito, muito acentuada. Agora, são nomes. Né? Pelo menos a gente acorda na segunda-feira com nomes para assumir como técnico, nomes para serem contratados. Parece que tem um planejamento sendo feito. E isso me agrada. E é pela primeira vez, é inédito, que acaba um campeonato e os clubes, né, a gente está falando aqui do Vasco, mas todos terão 2 meses e meio para jogar a próxima partida. Né? Isso é inédito, porque a Copa do Mundo coincidiu no final do ano. Então, dá para fazer planejamento, dá para fazer tudo e entrar, de fato, no Carioca, né? Acho que dia 15, 16 de janeiro, forte, com um time forte, competitivo e bem treinado, sem desculpas, né, na temporada. E aí, isso é para o Vasco, que a gente está falando de Vasco, mas se estende a todos os outros clubes. Exato. Ô, Edu, queria saber de você o que você acha. Ó, eu assim, se fizesse assim, Guilherme, tem que apostar em um dos três. Quem você apostaria? Eu apostaria no Odair, tá? Eu acho que se o Vasco consegue convencê-lo com um projeto bom, se chegar nele. O Vojvoda acho muito difícil, porque vai ter uma disputa muito grande, Atlético Mineiro, Corinthians, a própria Bahia virando o City, queria o Vojvoda, e o Fortaleza tá tentando de tudo para ele ficar. Então, fica meio que um leilão misturado com projetos. O Odair Helma é um cara que eu acho muito bom treinador, ele faria bem o projeto do Vasco. E o Thiago Nunes é aquele caso de falar que ele trabalha bem com jovens, etc., e o estilo de jogo, né? O que você acha aí, Edu, desses nomes? Olha, vocês falaram tudo aí, né? É difícil falar, são 3 bons nomes, porém o Thiago Nunes tem essa queda que o Edmundo falou. Mas o Edmundo usou uma palavra que eu gosto muito, que é a questão do planejamento. Quando você tem um planejamento, você traz um Thiago Nunes, Vojvoda, realmente, assim, não vou descartar, porque futebol pode acontecer de tudo, mas eu acho muito difícil também, né, que ele venha para o Vasco, que ele assuma o Vasco. Mas quando você tem um planejamento em cima, olha, ano passado nós não tivemos isso no Vasco,
Nós tivemos o cara chegou antes, chegou primeiro o Zé Ricardo, para depois chegar o chefe dele. Como assim? Como é que chega primeiro o cara, o funcionário, para depois chegar o chefe desse funcionário, né, o patrão? Então, assim, o planejamento, quando você trouxe, vamos lá, o Odair, hoje é o treinador do Vasco, você faz um planejamento em cima de um elenco, montagem do elenco forte. O Edmundo foi muito feliz quando ele disse, são 2 meses e meio para você contratar, para você planejar, para você fazer uma pré-temporada. Ele foi jogador, eu não posso falar sobre como é que assim, como seria, né? Qual a importância, o tamanho da importância de uma pré-temporada. Você mencionou sobre o Alex Teixeira, que não teve uma pré-temporada também no Vasco. Então, quando você tem um tempo para você planejar, contratar, né, treinar e qualificar, né, tipo o entrosamento da equipe, eu acho muito importante. Agora, eu sou peladeiro, né? Jogador de pelado, às vezes o Edmundo é profissional, então ele vai te, Eduardo, funciona assim, uma pré-temporada. O Jorginho isolou o time para esse jogo. Ele chamou, vem todo mundo para São Paulo na quinta-feira para jogar uma decisão contra o Ituano. Então, quando o cara tem um campo, eu acho que o cara consegue explicar melhor a importância, né, desse tipo de planejamento para o torcedor. Gosto muito do Odair, prefiro dos 3 aí, vou deixar aqui a minha opinião, vou dentro do que você falou, Gui, prefiro o Odair, né? É brasileiro, conhece o futebol carioca, eu acho que isso também é muito importante, conheço o Rio de Janeiro, trabalhei no Fluminense, eu acho que apostaria, tentaria uma investida nele para a montagem desse novo elenco do Vasco, junto a 777 e 7 que o Edmundo vestiu lá no Palmeiras, mas no Vasco ele foi 10.